O extrato do repolho, a fenolftaleína e o papel de tornassol, né, como aqui é a fenolftaleína, que é um líquido incolor, os papéis de tornassol, são indicadores ácido-base que a gente pode dizer que são qualitativos. Por que qualitativos? Porque eles apenas indicam se o meio é ácido ou neutro. Não indicam quão ácido é. Tá? Será que se eu medir hidróxido de sódio, aí esse aqui é uma concentração de 0,1 mol por litro. Vamos supor assim que eu coloquei 4 gramas de hidróxido de sódio para preparar essa solução. Se eu colocar, ao invés de 4 gramas, 40 gramas no mesmo volume, será que a solução vai ter a mesma característica? Não, né? Ela vai ficar mais concentrada de base. Em outras palavras, ela vai ser mais básica. Quanto mais hidróxido de sódio sólido eu dissolver num certo volume de água, mais básica vai ficar a solução. Mas a fenolftaleína não indica para a gente se a solução é mais básica ou menos básica. Ela só indica se é básica ou não. Como? Como que a fenolftaleína indica isso? Se ela é básica ou não. Coloquei um pouquinho aqui, ó, só para... Como é que ela indica isso? Mudando de cor para rosa. Se a solução for básica, ela fica rosa. E se for muito básica, ela fica muito rosa? Não, não dá para dizer isso. Tá? Só dá para dizer que ela fica rosa. A concentração, ou melhor, a intensidade da cor depende mais da quantidade de fenolftaleína presente do que da concentração do NaOH. Tá? Por isso que a gente fala que a fenolftaleína é um indicador ácido-base qualitativo, o papel de tornassol, né, como esse aqui, é qualitativo, ou seja, indicou que a solução era ácida, porque ele era azul, ficou rosa. Esse aqui indicou que a solução era básica, porque ele era rosa, ficou azul. Só indica se é ácido ou básico, mas não indica quão ácido ou quão básico. Quão ácido ou quão básico a gente traduz na química por um outro nome que é chamado de pH. Então, para a gente descobrir se uma solução é muito ácida ou muito básica, né, ou pouco ácida ou pouco básica, a gente usa uma fita indicadora que vem com uma tabela de cores e uma escala. Tá? Essa escala aqui, ó, deixa eu apontar para vocês, essa escala aqui, ó, que começa aqui embaixo com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é uma escala de pH e ela continua do outro lado, está aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ou seja, de 0 até 14 é a nossa escala usual de pH. pH significa potencial hidrogeniônico, é uma medida de acidez ou basicidade. A gente fala a medida de acidez, que é genérica, tá? Porém, as coisas ácidas apresentam pH, valor de pH abaixo de 7. Tá? Inclusive 0, pode ter pH 0. Tomem cuidado que às vezes você escuta essa informação, isso aí é tranquilo, tem pH 0. pH 0 não significa que não tenha acidez, muito pelo contrário. O pH 0 é uma substância, é uma solução muito ácida. 7, pH 7 é uma solução neutra, tá? Não é ácida nem básica. 6 é ligeiramente ácida. 5 é um pouquinho mais ácida. 4 e 3 é moderadamente ácida. 2, 1 e 0 é muito ácida. Quanto menor for o pH, mais ácida é a substância. E de maneira inversa, 7 é neutro, 8 é ligeiramente básico, 9 é um pouquinho mais básico, 10, 11 moderadamente, 12, 13, 14 muito básico. Tá? Uma solução muito básica tem um pH muito alto, uma solução muito ácida tem um pH muito baixo. E esses extremos são substâncias muito perigosas. Tá? Então aqui a gente tem um valor. É diferente de falar apenas que, por exemplo, para a fenolftaleína, para qualquer valor desse aqui, 10, 11, 12, 13 ou 14, ela vai ficar rosa. Peguei uma fitinha, uma dessas que vem aqui nesse kit, e aí eu tenho que molhar todos os indicadores que ela possui na solução aqui, no caso a solução básica, né? Tem que molhar ela aqui, deixa eu fazer isso. As fitinhas mudaram de cor. Vou colocar a outra aqui do lado. Essa aqui embaixo, a de baixo, é a que não recebeu nada ainda.
Tá? A de cima eu coloquei em contato com hidróxido de sódio. Tá. Agora, qual que é o pH da solução de hidróxido de sódio? Então, eu vou pegar essa fitinha e comparar com a tabela. Se a gente olhar aqui, ó, nessa tabela, aqui embaixo não tem nenhum que começa com amarelo, o que começa com amarelo está aqui em cima. Porém, termina com roxo. Então, não está desse lado, vamos para o outro lado da escala. Olha aqui. Bom, observa aqui, ó. A fitinha se parece com qual número? Na minha visão aqui, ela está idêntica à do número 14. O que significa isso? Significa que essa solução de hidróxido de sódio tem pH 14, ou seja, ela é muito básica, tá? Agora vamos fazer o mesmo para uma solução ácida. Então eu vou pegar outra fitinha dessa, né, de indicador de pH. Eu vou molhar ela aqui no ácido. Molhei a fitinha no ácido e a gente compara aqui, ó. Se eu observar desse lado da escala, não tem nenhum que começa com rosa. Então está do outro lado, né? Até porque eu molhei na substância ácida, então é menor do que 7. Aqui, ó, rosa, laranja, amarelo, laranja. Eu estou na dúvida se é o 0 ou se é o 1 ou se é o 2. Não, o 2 não, porque o primeiro está diferente. É entre 0 e 1. Quer dizer que o pH é muito baixo, ou seja, essa solução é muito ácida. Tá? Essa medida ela é quase quantitativa. Lembra da naftalina que ou fica rosa ou não apresenta cor? Lembra do tornassol que ou fica azul ou fica rosa? E esses dois só indicam se é ácido ou é básico, ou se é básico ou se não é básico. Esse outro indica quão básico ou quão ácido é. Então aqui, ó, pH entre 0 e 1 significa que essa solução que eu testei, essa aqui, de ácido clorídrico, é muito ácida, tá? Muito ácida. Por isso eu tenho um número, pH 1, pH 0, pH 14 lá para o hidróxido de sódio. Então já é uma escala quase quantitativa. Por que não é quantitativa? Quantitativa é quando te dá um número exato. Nesses casos, o número que a gente define aqui depende da nossa interpretação de cor. E pessoas interpretam cores ligeiramente diferentes. Então, por exemplo, aqui, mas entre o 0 e 1, às vezes a gente fica meio na dúvida. Alguns podem achar que parece mais com 1, outros podem achar que parece mais com 0. Mas, de certa forma, né, não tem nada a ver com 5, por exemplo, ou com 4. Né, já está bem diferente. Então, já dá uma ideia melhor de quanto é o pH ou de qual é a acidez dessa substância, certo? Então, além dessas formas qualitativas dos indicadores e quantitativas, como o indicador de pH, a gente pode ter uma medida exata do pH. Para ter uma medida exata do pH, a gente usa um aparelhinho chamado de pHmetro. Tá? Fiz uma montagem aqui rápida, a gente tem que fazer uma calibração do aparelho e tudo mais, mas eu vou colocar aqui para medir pH. Ele mede o pH para a gente e ele tem esses eletrodos. Um deles é um medidor de temperatura, o outro é um medidor de pH. Então eu mergulho o sensor de pH dele na solução que eu quero, né? Esse eletrodo que é sensível à concentração de íons H+, e volto aqui no aparelho, selecionar o pH aqui. Aí só para comparar, eu peguei uma fitinha para a gente comparar aqui. Vamos ver quanto que deu. Essa fitinha naquela solução lá está aqui, ó. Está entre 10 e 11. Parece que lá já estabilizou e está marcando 10,50. Olha só, 10,50, 10,5. E na nossa medida aqui está entre o 10 e o 11. Certo? Então aqui na fita é quase quantitativo, né? Semi-quantitativo. E no pHmetro a gente tem uma medida exata do valor do pH. Beleza? Dúvidas
sugestões, entrem em contato, bons estudos e até a próxima aula.